Olá, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, dia 28 de fevereiro, último dia do mês, 28 de fevereiro de 2021. O tema de hoje é participar da Santa Ceia com dúvidas. É possível? É certo? É pecado? Como é que eu faço? O que deve acontecer com alguém que tem dúvidas de participar da Santa Ceia? Essa pessoa deve evitar, o conselho deve tomar alguma providência, retirar, impedir, ou a pessoa pode participar tranquilamente, se puder, o que deveria, qual é a orientação bíblica a respeito, é o que nós vamos estudar hoje, perguntas 172 e 173 do Catecismo Maior de Westminster. Estamos começando a nossa escola dominical, iniciaremos com uma oração. Vamos orar? Santo Deus, pedimos a tua bênção mais uma vez para esse estudo, para que o teu Espírito nos ajude, nos auxilie, nos ilumine. Pedimos que produza, ó Pai, mudanças importantes que só a tua palavra pode produzir nas nossas vidas, na vida da tua igreja, no relacionamento com os teus sacramentos, em especial segundo o tema que estamos estudando, com o sacramento da ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso estudo, participar da Santa Ceia com dúvidas. Pergunta 172. Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada pode chegar-se à ceia do Senhor? Qual é a resposta aqui da palavra de Deus? Nós temos, deixa eu só pegar aqui, eu estou esquecendo de uns textos bíblicos que tenho sempre lido, né, nos estudos. Cadê aqui, que eu deixei aqui, deixei aqui. Ah, tá ali. Espera aí, deixa eu pegar um momento. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, uma pessoa que duvida pode participar da ceia? A resposta é: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada para participar do sacramento da ceia do Senhor pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disto. Mas aos olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interesse e sem fingimento deseja ser achada em Cristo e apartar-se da iniquidade. Nesse caso, desde que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas, e assim fazendo, pode e deve chegar-se à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Não só pode, como deve. Aliás, antes de eu seguir aqui, vamos para os nossos textos. Então, veja bem a resposta. Se há uma sinceridade, se não há uma negligência, uma zombaria, uma perversidade com o sacramento, uma desvalorização ou algum pecado dessa natureza, se há realmente essa consciência, ainda que fraca e lamentável, de um profundo interesse, mas uma vida que está desalinhada, ainda não é o ideal cristão, ou ainda tem algumas incertezas, por mais que ela esteja até firme e bem, biblicamente falando, espiritualmente falando, então ela, por isso, deve, não só pode, como deve participar da ceia do Senhor. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João escreve a primeira carta, todo o seu conteúdo que ele escreve, ele diz que o motivo, a razão
O objetivo a finalidade é que aqueles irmãos soubessem que tinham vida eterna, que eles soubessem disso. Então, é possível que tenhamos essa fraqueza, sintamos essa consciência fragilizada de se avaliar com dúvida sobre se está em Cristo ou não, mas tem um desejo sincero. E é importante sermos, pelo próprio Deus, por sua palavra, orientados e sabermos quem somos. Nós temos vida eterna, nós estamos em Cristo. E a palavra de Deus vem para nos orientar nesse sentido. Isaías 54, 7 a 10. Isso mostra que a nossa consciência pode estar de uma forma aquém da realidade. Por isso que nós temos que confiar na palavra e não na nossa consciência. Isaías 54, 7 a 10. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Mateus 5, 3 a 4. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Salmo 31, 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. 1 João 5, 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Salmo 42, 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Romanos 7, 24 e 25. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Marcos 9, 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Atos 16, 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos, então, para o nosso estudo. A quem se refere, então, essa questão, essa pergunta? Pessoas fracas, né? Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada pode achegar-se à ceia do Senhor? A quem se refere essa pergunta? Aos crentes vacilantes, isto é, àqueles crentes que hesitam em participar da ceia do Senhor por causa das dúvidas que há em suas mentes quanto à própria salvação ou quanto à sua preparação conveniente para a ceia do Senhor. Essa pergunta não se refere aos que não professam a fé em Cristo, nem àqueles que, mesmo a professando, vivem de modo negligente e de fácil conveniência com o pecado. Refere-se apenas aos problemas daquele que considera com seriedade a salvação da sua alma e crê em Cristo, mas tem dúvidas quanto ao seu estado espiritual. Então se refere a esses, né? Que diferença há entre salvação e segurança da salvação?
A salvação refere-se à relação da pessoa com Deus. A segurança da salvação refere-se ao sentimento de segurança da pessoa em sua própria mente, quanto à sua relação com Deus, que pode estar desnivelado. Você pode ter uma segurança que não é a realidade, pode ter uma insegurança que também não é a realidade. Então, como eu disse há pouco, é sempre a palavra de Deus que tem que ter a palavra final, tem que ser a palavra final na nossa relação com Deus. Como é que eu estou? Tem que ser respondido segundo a palavra de Deus, pela própria palavra de Deus. Há muitos e conhecidos mestres de Bíblia fundamentalistas que confundem essas duas coisas ao defenderem que se alguém é salvo, sempre tem consciência disso e que se alguém recebeu Cristo por Salvador e ainda lhe faltar a certeza de salvação, essa pessoa simplesmente não crê na palavra de Deus. Esse ensinamento é extremamente simplório e errôneo e tem causado muita e indivisível angústia mental e espiritual. Em conformidade com o ensinamento categórico da Bíblia, o nosso catecismo e os demais padrões de Westminster ensinam que há uma distinção entre a salvação em si, por um lado, e a certeza mental da salvação, por outro. Negar ou ignorar essa distinção é abrir a porta para sérios erros teológicos. Para uma discussão mais completa acerca da diferença entre salvação e certeza da salvação, o leitor refira-se às perguntas 80 e 81 neste comentário. Resumindo, nós já estudamos essa, né? Uma coisa é possuir algo, outra coisa é saber ou ter a certeza mental dessa posse. Alguém pode ter $1 milhão num banco e não saber disso, ou não ter a certeza de que o dinheiro seja mesmo seu. Semelhantemente, alguém pode ter de fato nascido de novo pelo poder do Espírito e não fruir da certeza dessa mudança espiritual. A obra do Espírito é muito mais profunda do que a nossa conscientização dela. Isso aqui é muito interessante. A obra do Espírito é muito mais profunda do que a nossa conscientização dela. A salvação, uma vez que a pessoa a tenha verdadeiramente, é permanente e não pode ser perdida, mas a certeza dela na consciência de alguém está quase sempre obscurecida e perturbada pelas tentações, quedas em pecado ou falta de entendimento das verdades que ela envolve. Muito importante isso aqui. Censurar alguém que está enfrentando dúvidas espirituais, acusando-se de não crer em João 3,16, etc., não demonstra somente cruel falta de compaixão, revela também ignorância da natureza do verdadeiro problema dessa pessoa. Bem que se pode repetir aqui uma declaração feita por deboche. É espantoso quão dogmática e presunçosamente as pessoas escrevem e falam desse assunto da segurança, embora não deem nenhuma prova de terem estudado as suas dificuldades nem de estarem familiarizados com a sua história. Alguns desses mestres de Bíblia, que afirmam tão categoricamente que a salvação e a segurança são inseparáveis, deveriam estudar o assunto em alguma obra ortodoxa de teologia sistemática como a de Charles Hodge. Essa questão não é jamais tão simples como 1 mais 1. É algo mais complexo. Então a gente tem que olhar com graça, com amor, com misericórdia. A falta de certeza de salvação e o impedimento para a ceia. Por que a falta de certeza de salvação não é impedimento para se participar da ceia do Senhor? Por que não é? Não somos salvos pela certeza da salvação, mas pela fé em Cristo como nosso Redentor. Isso quer dizer... Desculpem. Isso quer dizer que somos salvos porque cremos em Cristo, não porque cremos que estamos salvos. Entenderam a diferença? Somos salvos porque cremos no Salvador, não porque cremos que estamos salvos. A salvação não é por isso. Se você crê que você está salvo, você é salvo. Não. Se você crê em Jesus, independente da sua crença, da sua consciência, você está salvo, porque a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo, no Salvador. Crer honestamente que estamos salvos é algo bom e confortador, mas o que realmente importa é crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. É isso que importa.
Aquele que se confessa pecador, perdido, que pretende e deseja sinceramente crer em Cristo como seu único Redentor e está tentado ou tentando, de fato, apartar-se da iniquidade, é um crente em Cristo e deve participar da ceia do Senhor, mesmo que tenha dúvidas acerca da sua salvação ou da sua preparação para o sacramento. Quando o povo de Israel realizou a Páscoa pela primeira vez ainda no Egito, toda a família que matou um cordeiro e passou o seu sangue na verga e nas ombreiras da porta de suas casas, escapou da praga que matou os primogênitos dos egípcios. Suponha que duas famílias morassem lado a lado. Cada uma matou um cordeiro e passou o sangue nas suas portas. Uma das famílias alegra-se na certeza de que está salva da praga destruidora. A outra se aflige com dúvidas e angústias, preocupando-se e perguntando-se se irá mesmo ser ou não poupada. Qual dessas famílias está em maior segurança? A resposta é: ambas estão igualmente seguras, embora uma delas tenha certezas e a outra tenha dúvidas. Porque Deus não disse: quando eu vi uma casa onde as pessoas não têm dúvidas nem angústia, passarei por vós. O que Deus disse foi: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Êxodo 12, 13. Aquele que coloca a sua fé no sangue, sejam quais forem as suas dúvidas sobre si mesmo, está salvo à vista de Deus, pertence ao povo da aliança de Deus e deve participar da ceia do Senhor. Isso é muito confortador. É você confiar no sangue do justo. Não é a sua dúvida que vai determinar a sua participação da ceia, a sua dúvida sobre sua salvação, mas o fato de o Espírito fazer você confiar no sangue, que te dá algo muito além do que a tua inconstância na fé, na percepção da realidade, pode definir, pode determinar. É muito além do que a nossa mente pode perceber. O trabalhar do Espírito Santo é muito especial, muito profundo, e a graça de Deus superabunda sobre o pecado. O crente inseguro e a preparação para a ceia do Senhor. Como um crente inseguro da sua salvação deve preparar-se para a ceia do Senhor. Além de examinar a si mesmo, todo crente inseguro, antes de participar da ceia do Senhor, deve lastimar a sua incredulidade e empenhar-se para eliminar as suas dúvidas e assim vir à mesa do Senhor na expectativa de uma bênção. A falta de segurança não deve ser tolerada complacentemente. Devemos sempre lutar para obter e reter a plena certeza da nossa salvação pessoal. As dúvidas podem ser inevitáveis por algum tempo, mas jamais devemos considerá-las como moradoras legítimas da nossa mente. Elas não são moradoras legítimas, então devemos rejeitá-la. Moradoras legítimas da nossa mente. Assim como é errado dizer a um crente inseguro: você não crê em João 3,16, também é muito errado dizer a alguém que está lutando com dúvidas espirituais: esqueça, só ignore essas suas dúvidas e dificuldades, deixe-as para lá que elas passarão. As dúvidas espirituais são bem reais para aqueles que as têm. Elas não podem ser descartadas com um gesto de mão nem com um tapinha nas costas. A pessoa deve enfrentar os seus problemas com franqueza e buscar alívio. O estudo da palavra de Deus, a oração e a conversa com crentes piedosos e experimentados servirão de ajuda e, assim como o catecismo afirma acertadamente, a ceia do Senhor tem em si mesma o objetivo de socorrer espiritualmente os crentes fracos e cheios de dúvida. Muito bem, essa foi a primeira parte. Maravilhoso. O estudo aqui já foi profundamente abençoador, não foi? Eu sei que foi. Já nos ajuda bastante sobre o entendimento bíblico da nossa participação da ceia do Senhor, mesmo com as nossas fraquezas. Agora a pergunta 173, está um pouco cortado aí, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, deixa eu ver, porque a câmera está por cima, mas eu vou ler a resposta.
aliás, uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo, ou de que esteja, aliás, é 23. Alguém que professa fé e deseja participar da ceia do Senhor, pode ser excluído dela? Alguém que professa fé e deseja participar da ceia do Senhor, pode ser excluído dela? Será que todo mundo pode participar só porque professou a fé? Como que é essa situação? Quais são os motivos para que uma pessoa seja exclusa da ceia do Senhor? Vamos ver. Os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja até que recebam instrução e manifestem mudança. Perceberam isso aqui? Vou ler novamente, veja bem como é sério. Os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja até que recebam instrução e manifestem mudança. Vamos ver alguns versos. 1 Coríntios 11, 29, que diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 5, 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Hoje em dia é muito comum você pegar um texto como esse e você diz: esse texto está na Bíblia, não é para a gente associar com quem está maldizendo, criando confusão na igreja, sendo impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Não é para se aproximar desses. Aí a gente diz: não, mas todo mundo é pecador, né? E faz aquela coisa para culpar quem está tentando tratar corretamente o pecado. É uma inversão de valores que está dominando o mundo e entrou na igreja. A igreja precisa estar bem alerta, e a liderança principalmente deve ser firme, confiando no Senhor, corajosa para agir com firmeza. Firmeza não é falta de amor, pelo contrário. Mas é que as pessoas não sabem ainda o que é o verdadeiro amor, então quando vê a firmeza com o zelo com as coisas de Deus, traduzem que é falta de amor e logo chegam os apoiadores, oportunistas, sofisticados, principalmente até líderes, justamente para criar todo o caos e poder prejudicar o trabalho, falsos líderes, e a igreja está cheia de tanta confusão nesse sentido. Nós não podemos brincar com esses temas. A participação da ceia do Senhor é algo muito sério. Então está escrito, e é palavra de Deus, 1 Coríntios 5,11. Não vos associeis, não tem nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nada, com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Não chame para sua casa. Hoje em dia é aquela coisa de: não, eu tenho que ser bom com todo mundo, para mim ninguém é ruim. Você está pecando contra Deus. Está pecando contra Deus. Para não ofender os outros, você ofende aquele que você não deveria ofender de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vos associeis. Mateus 7,6: não deis aos cães os que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Judas 23: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Gálatas 6,1: irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Alguém pode até distorcer esse texto e dizer bem assim: olha aí, corrigir com espírito de brandura. Espírito de brandura, eles esquecem da palavra corrigir, que é a ênfase, com espírito de brandura, mas corrija. Esquece do corrija e julga que qualquer correção é a falta da brandura. Não é.
Um pai que dá a varinha no filho, o provérbio diz que é sinal de muito amor. Varinha com medida, para que ele seja controlado, seu coração seja salvo todos os dias que precisar, disciplinadamente, de forma sensata, com a comunicação clara, piedosa, etc. A Bíblia diz que é uma prova de amor. Mas a prova de ódio é essa criação de filhos toda desleixada, que você deixa para lá e não disciplina, não corrige, não interage, não se relaciona, não dá a varinha. Filho, faça toda a sua vontade, extravase, porque criança é assim. Não é assim com Deus. E Deus ensina que a liderança deve tratar com disciplina, porque a liderança a bíblica, é a supervisora, é o supervisor de Deus. Presbíteros é isso, né? Supervisor de Deus, do povo de Deus. Muito bem, então vamos para o estudo. Isso aqui eu acho que já ficou claro, vamos para o estudo. A ceia do Senhor tem por alvo o não convertido? O objetivo da ceia é esse? Não, porque falta ao não convertido a fé salvadora em Cristo, sem a qual o sacramento nada lhe aproveita. Crentes fracos e cheios de dúvida podem e devem, depois da preparação adequada, participar da ceia do Senhor, mas aqueles que não são de fato crentes em Cristo, ou que são somente hipócritas, nada podem aproveitar da ceia do Senhor e não têm o direito de participar dela. Aliás, hoje aqui já quero dar um detalhe, destacar algo precioso. Você que é crente, você não tem somente o direito de participar da ceia do Senhor, você tem a obrigação, e você tem a obrigação de não faltar, portanto. Você não pode faltar. Você não é a autoridade de Deus sobre você para decidir sobre isso. Essa decisão não é sua. Deus te colocou para participar da mesa e, como crente, examine-se e coma. É uma obrigação. Não peque para resolver pecado. Não é santo, não é certo, não é de Deus você pecar para resolver outro pecado. Isso nunca foi ensinado na Escritura. Que um pecado é justificado quando vai resolver outro pecado. Não existe isso na Bíblia. Então não peque faltando a ceia para resolver o seu pecado. Quem decide quem é convertido? É a igreja que decide quem é convertido e quem tem a fé salvadora? Será que é? Como é que trata essa questão em relação a participar da ceia? Vamos ver. Quem decide é a igreja? Claro que não. Somente Deus é quem pode ver o coração das pessoas e é capaz de saber com certeza qual é a condição espiritual delas. Os oficiais da igreja, bem como seus tribunais, não podem ver o coração de ninguém e não têm como julgar e declarar se alguém é ou não um crente verdadeiramente salvo. Várias seitas e denominações já tentaram ter uma igreja perfeita e pura pela exclusão de todos a quem elas julgaram como não regenerados. E você imagina o problema, né? Essa tentativa na prática nunca funcionou e nunca deverá funcionar porque os oficiais da igreja não podem ver o interior do coração. Toda tentativa de julgar a condição espiritual de alguém ou o seu relacionamento com Deus está fadada a produzir males até bem maiores do que os que pretendem remediar. Sempre tem havido pessoas não regeneradas na igreja visível. Não se deve pôr a culpa disso nos ministros e nos presbíteros, a menos que eles tenham sido negligentes em seus deveres legítimos. Como é que então a igreja trata? Alguém pode interpretar esse assunto aqui, a forma como essa abordagem, da seguinte forma. Então a abordagem está dizendo que as autoridades não devem julgar ninguém. Não, não é isso que aqui está dizendo. Está dizendo que ela tem que ter a consciência que ela não pode contemplar aquilo que só Deus tem poder para contemplar, que é o coração. Mas isso não é a mesma coisa que, então, não disciplinar ninguém? Não, não é. Mas disciplinar você não está julgando? Tá, e é para julgar. A Bíblia não está dizendo que nunca é para julgar, pelo contrário.
Ela ensina a julgar com sensatez. Ela sempre ensina a julgar desde Gênesis as coisas. Desde o primeiro momento que Deus cria o homem e dá a ele vida, o homem já é um ser que julga, inteligente, racional, a imagem de Deus. Então é para julgar as coisas 24 horas, todo tempo. Você tem um cérebro para isso e as maneiras corretas de julgamento. No caso das coisas espirituais, discernir espiritualmente, a palavra de Deus. Agora, eu não posso sentar no trono de Deus nesse julgamento e fazer o que só Deus deve fazer. Então, como é que o conselho resolve essa questão de tratar de pecados, de erros dos outros? É pela aparência. O que externar, a pessoa pode até ser uma crente verdadeira, mas ela está vivendo como não crente. O conselho tem que tratar disso. Você está vivendo como não crente, tem um pecado, está vivendo pecado, não quer abandonar o pecado, não quer confessar, reconhecer, não sei o quê. Entrega como gentil, considera como gentil. É o que diz a palavra. Então, embora não seja a igreja quem decida quem é convertido, a igreja tem o seu papel e a Bíblia diz como é o procedimento justo num tribunal eclesiástico. Em outro momento nós podemos tratar disso melhor. Agora, e a disciplina eclesiástica? Se a igreja não tem como decidir quem são os convertidos, como pode haver disciplina eclesiástica? A verdadeira ideia da disciplina na igreja fundamenta-se na avaliação da profissão de fé e da prática de vida das pessoas e não na tentativa de decidir se elas são ou não convertidas. Não compete à igreja tentar examinar o coração das pessoas e emitir juízo sobre a relação delas com Deus, mas a igreja tem, mediante os seus oficiais, os seus ofícios legítimos, a função de avaliar a profissão de fé das pessoas e o modo de vida delas. Você diz que tem Cristo, mas você vive fora desse padrão cristão. Aí dá para avaliar. Quando alguém se candidata a membro de alguma congregação, a Assembleia não deve tentar decidir se tal pessoa é ou não nascida de novo, nem deve lhe solicitar que prove que é convertida, nem requerer que descreva a sua experiência religiosa para que os oficiais da congregação possam decidir se ela é ou não salva. Tentar exercer essas funções seria invadir os domínios que pertencem unicamente a Deus. Os oficiais da congregação devem inquirir quanto à profissão de fé e modo de vida do candidato a membro e, feito isso, tem ainda a função de decidir se a sua profissão de fé e modo de vida são compatíveis com o ser membro da igreja. O candidato não tem que provar que é salvo. A sua profissão de fé deve ser considerada por seu valor intrínseco, a menos que seja contraditada pelo seu modo de vida. Aconteceu um caso interessante na nossa igreja, num dos exames, que foi o seguinte: um casal chegou na igreja e estão firme e forte, agora se mudaram para um outro estado, no Nordeste, na Bahia, estão morando lá, estão firmes na igreja presbiteriana de lá. E aqui eles vieram e o rapaz não era crente, e apenas a moça, né? A senhora, a esposa, e eles participaram de todo, juntos, né? De todo o processo de discipulado que eu fiz preparatório, porque embora ela viesse de uma outra igreja, nós entendemos que era importante que ela passasse por todo um processo de estudo para alinhar a fé e as questões fundamentais da fé cristã. Fizemos isso, ele participou, conteúdo muito bom, inclusive, também usamos o catecismo de Westminster, o maior, e vários assuntos assim tratados, e tratamos também por uma questão necessária da cristologia, das duas naturezas do Redentor. E, na ocasião, ele participou de tudo. E foi interessante que, no início, tinha alguma coisa realmente distante. Não tinha um relacionamento com Cristo, com Deus, com o Salvador. Mas sem essa encenação, sem nada, na pureza e natureza do ministério, como deve ser, do evangelho puro e simples.
pregado, ensinado com paciência, paulatinamente, etc., aquele jovem teve sua vida mudada e o conselho percebeu a sua maneira de estar na igreja, participar dos trabalhos, disciplinada, pontual, reverentemente, atenciosamente, humildemente, e foi caminhando, e aquilo nos chamou a atenção. Quando chegou o dia do exame dela, eles já tinham andado muitos meses, muitos, e a vida dele já era outra. A gente percebia, ele cantava, ele lia a Bíblia, ele orava, ele tinha um outro compromisso, muito além de apenas uma vida moralmente correta. Daí Deus nos orientou e a gente decidiu convidá-lo, caso ele quisesse, para o exame. E ele disse, mas eu não sou convertido. E era interessante. Eu não sou convertido. E era esse o pensamento do conselho. O conselho, na hora, pensou o seguinte: será que ele foi convertido, foi alcançado, mas ele não sabe? Se é essa a questão, nós vamos ajudá-lo. É igual ao texto que nós lemos há pouco sobre 1 de João. Essas coisas foram escritas para que você saiba que tenha fé. Aquele irmão nosso que era ladrão, que estava na cruz, que foi convertido, também não sabia que ia para o céu. E aí Jesus disse, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Deus deu sabedoria ao conselho. E nós então decidimos fazer isso. Sentamos com ele, ele se interessou para participar e tudo, e foi. E no dia a gente conversou várias coisas, tal, sobre a fé cristã, ele respondia com a propriedade. E daí o conselho questionou sobre essa dúvida, ou melhor, essa certeza de não ser convertido. E a pergunta foi justamente essa: você diz tanto que não está convertido, mas por quê? Aí ele disse, porque eu ainda tenho tais pecados, porque isso, porque aquilo. E a gente foi refazendo a pergunta para ajudá-lo, até que chegamos a um ponto que a pergunta foi feita da seguinte forma: você consegue identificar? Porque ele respondia tudo certo, assim, tipo, você perguntava, você reconhece, por exemplo, que Deus fez o homem sem pecado? Sim. Que a palavra de Deus é a verdade? Sim, absolutamente, sem sombra de dúvida, e dizia isso, além da convicção, com alegria, ela é a palavra de Deus. Você conhece que todos os homens, então, caíram em Adão, em pecado? Isso aí ele respondia facilmente. E que Deus é santo, e é o único Deus, e em três pessoas, e tudo mais, e que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que fez carne, e é homem e Deus, em uma só pessoa, duas naturezas sem mistura, sem distinção, etc. Lá, lá, e inseparáveis, e que ele se fez homem por causa do pecado nosso, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e ele é o Salvador de Deus. Sim, tudo era muito simples. E aí quando perguntava, você crê que ele te salvou? Ele dizia, não, não creio. Mas por que tudo sim e salvou não? Então a gente fez a pergunta da seguinte forma, essa mesma pergunta. Você consegue identificar algum momento que você se viu desesperadamente culpado e sem salvação, e uma experiência de que você se encontrou com seu Salvador, com o seu Deus, e gozou de perdão, confessou o pecado e creu nele? Teve algum momento que você teve esse tipo de experiência? E aí ele, com lágrimas nos olhos, disse sim. E nós também já estávamos emocionados, né? E nós perguntamos, quando foi isso? Ele disse, quando nós estudamos as duas naturezas do Redentor. E como se fosse um crente maduro, ele explicou as duas naturezas do Redentor. E ele respondeu chorando, dizendo, realmente, eu sou um salvo, eu estou respondendo com incoerência. Não tem como eu crer e não ser. Jesus me salvou. Isso marcou o nosso conselho. Foi algo maravilhoso. Você vê como a doutrina correta nos ajuda em qualquer momento, né? Sobre qualquer coisa, coisas importantes. Até no momento de uma avaliação de alguém, que aí foi um outro caso. Alguém que se via perdido, mas que o conselho já tinha visto, ele está dando um sinal de fé genuína. E não foi errado o
entendimento do conselho, tanto que além do período que ele passou conosco, depois quando ele mudou, teve cuidado de já ir com carta de transferência, lá foi recebido, o pastor entrou em contato comigo, eu entrei em contato com o pastor, nós conversamos e tudo mais. Foi uma bênção e está sendo uma bênção onde ele está hoje. Deus é maravilhoso. A ele toda a nossa glória. Agora, quem deve ser excluído, então, da ceia do Senhor? Que categoria de pessoas deve ser excluída da ceia do Senhor? Aqueles que forem achados ignorantes ou em escândalo. Como o termo ignorantes, o catecismo refere-se às pessoas que não professam a fé apropriadamente. A profissão de fé do ignorante não é válida para recebê-lo como membro da igreja nem admiti-lo à ceia do Senhor. Essa inadequação pode decorrer tanto pela falta de informação quanto pela adoção de uma falsa doutrina pelo candidato. Assim, o candidato que não sabe que Cristo morreu na cruz para salvar pecadores ou que desconhece que a salvação é pela livre graça de Deus, e não pelas obras, teria uma profissão de fé inadequada por falta de informação. Por outro lado, o candidato que professa crer na paternidade universal de Deus e na fraternidade universal do homem teria uma profissão de fé inadequada por defender uma falsa doutrina ou uma doutrina falsa. Os dois tipos de ignorância, a pura falta do conhecimento e a profissão de um erro, constituem base legal ou legítima para a exclusão da ceia do Senhor ou da membresia da Igreja, Tito 3,10. Com a expressão em escândalo, o catecismo refere-se às pessoas cuja profissão de fé não pode ser considerada por seu valor intrínseco porque é contraditada pelo modo de vida delas. Escândalo não significa pecados ou faltas quaisquer, mas apenas aquela conduta pecaminosa que invalida a profissão de fé da pessoa e torna impróprio admiti-la à ceia do Senhor ou como membro da Igreja. Tal escândalo pode assumir as mais variadas formas e as circunstâncias devem se levar em consideração para se chegar a uma justa decisão quanto a isso. O catecismo sabiamente não procura apresentar uma definição pronta de ignorância ou de escândalo. Ele expõe o princípio, que é indubitavelmente bíblico e, portanto, válido, e deixa sabiamente a sua precisa aplicação para os tribunais da Igreja, diante dos quais esses assuntos são decididos apropriadamente. A decisão quanto a se um candidato em participar é ignorante ou se está em escândalo, de modo a excluí-lo da membresia da Igreja ou da ceia do Senhor, deve ser tomada pelos oficiais da Igreja cujo dever é examinar sua candidatura. Com o passar do tempo, toda denominação religiosa acumula um volume de precedentes de decisões, de casos assim, que resulta na jurisprudência da Igreja para decidir casos semelhantes. Assim, uma denominação pode ter como regra ou lei da Igreja que apostadores profissionais não podem ser recebidos como membros da Igreja nem tomar parte da ceia do Senhor. Ou certa denominação pode estabelecer uma lei em que membros ajuramentados de sociedades secretas devem ser excluídos do seu rol. Nesses casos, as denominações aplicaram os princípios firmados no catecismo, no qual o ignorante e o escandaloso não devem ser aceitos. Muito bem. Existem opiniões divergentes sobre isso e o ponto é, o abandono da Bíblia vai ser sempre problema. O abandono de toda a Escritura. Hoje em dia prevalece mais a subjetividade dos princípios que regem os dispositivos legais de um tribunal eclesiástico do que, na verdade, o que a Bíblia diz. E se afasta da Bíblia, ou então subjetivam o entendimento bíblico também para dirigir resultados. Esse é um lamentável erro que tem crescido na igreja. Agora, comunhão aberta, fechada ou restrita, o que é isso? Qual é a posição do catecismo sobre a questão da comunhão aberta, fechada ou restrita? Essa questão, na forma como existe hoje, não é respondida diretamente pelo catecismo nem por nenhum outro padrão de Westminster, pois não se vislumbravam ainda os problemas criados pelo denominacionismo. O propósito da Assembleia de Westminster era lançar o fundamento de uma uniformidade pactuada na religião nas igrejas da Escócia, Inglaterra e Irlanda. Veja bem isso aqui.
Esperava-se que houvesse uma única igreja nacional em cada reino, da qual fossem membros todos os crentes fiéis. Assim, a Assembleia de Westminster, ao declarar que nem o ignorante nem o escandaloso devem ser admitidos na ceia do Senhor, levou em conta se os membros de uma denominação podem ou não ser admitidos ao sacramento nas congregações de outra denominação. Essa é uma questão que tem surgido majoritariamente após o período da Assembleia de Westminster. As declarações do catecismo, no entanto, relacionam-se de fato com uma questão da comunhão aberta, fechada ou restrita. Como aberta significa que quem desejar participar pode ser admitido à ceia do Senhor. O convite normalmente é feito a todos os membros de igrejas evangélicas ou a todos os que são do Senhor, etc., mas sem que nada se indague da sua fé ou vida. Comunhão restrita significa que membros de outras denominações podem ser admitidos à ceia do Senhor depois de serem entrevistados pelos oficiais da congregação e de os terem satisfeito quanto à sua fé e vida. Há diversos graus de comunhão restrita, alguns são mais restritos, outros menos, conforme as várias denominações. Comunhão fechada significa que apenas membros da denominação que está administrando o sacramento ou de denominações intimamente aliadas e oficialmente reconhecidas como de fé virtualmente idêntica são admitidos na ceia do Senhor. Há muita confusão sobre quem pode ser admitido à ceia do Senhor devido à suposição de que as duas únicas alternativas à comunhão são a aberta e a fechada, o que não é verdade. A comunhão restrita é também uma possibilidade que deve ser considerada. Deve-se dizer de pronto que o catecismo se opõe claramente à comunhão aberta, que não dá oportunidade à exclusão dos que foram achados ignorantes ou em escândalo, que retira totalmente das mãos da igreja a questão de as pessoas serem ou não ignorantes ou escandalosas e deixa tudo ao critério individual daquele que intenta comungar. Isso é contrário ao ensinamento bíblico de que a igreja pode e deve excluir os ignorantes e escandalosos e traz na prática o perigo do colapso da disciplina na igreja e da profanação do sacramento. Quanto à comunhão restrita e fechada, o catecismo requer o mínimo à prática da comunhão restrita e nada opõe à prática da comunhão fechada com base na questão denominacional. Tranquilo aqui para todo mundo, né? Então, nós temos aqui princípios importantes para analisar a participação da ceia do Senhor. Denominações que fecham, né? Que entende que só quem deve participar é quem é da mesma denominação. Um princípio que deve levar em conta é o fato de saber que, já que todo mundo é da mesma denominação, todo mundo então reconhece ali a mesma doutrina, prática, etc. e tudo mais. Mas e aí se uma igreja, uma outra denominação tem a mesma fé, a administração bíblica, liderança bíblica, etc., mas é uma denominação diferente? Como é que você faz com um crente que está em plena comunhão com a sua igreja? Então teria que ampliar para o mesmo entendimento de fé e prática, etc., mas ser bem zeloso quanto à participação da ceia do Senhor, não há dúvida. Uma coisa que nós não podemos fazer é dizer que a mesa do Senhor é daquela denominação. Não é. A mesa é do Senhor. E se é do Senhor, é para todos os crentes em plena comunhão com a sua igreja, uma igreja genuinamente cristã. A prática da comunhão fechada tira dos crentes o direito de participar da ceia do Senhor. Não pode haver verdadeiro privilégio nem direito sem que haja a obrigação ou responsabilidade correspondente. O direito de participar dos sacramentos numa denominação de igreja visível implica na obrigação correspondente de submissão à supervisão espiritual e à disciplina dos tribunais eclesiásticos dessa denominação. Se não se está sujeito à jurisdição de uma denominação, não se pode reivindicar nenhum direito nessa denominação. É indubitavelmente verdade que todo crente fiel tem, pela graça de Deus, o direito de participar da ceia do Senhor, mas não numa igreja cujas doutrinas ela não aceita e a cuja disciplina não se dispõe a se submeter.
Todo crente fiel tem, pela graça de Deus, o direito de participar da ceia do Senhor na igreja da qual é membro, da qual professa e aceita as doutrinas e cuja disciplina submete-se no Senhor. Reclamar o direito de participar do sacramento numa denominação equivale a pedir a essa denominação que trate os não-membros numa base diferente da que trata os seus próprios membros. As denominações definem certos padrões de fé e de vida que creem ser bíblicos e, assim, determinam que quem não os acata é ignorante ou escandaloso. Os membros de uma denominação que não se ajustarem aos seus padrões serão excluídos da ceia do Senhor pela disciplina da igreja. Mas nenhuma igreja pode exercer tal disciplina se as pessoas não estiverem sob a sua autoridade. Assim, uma denominação pode resolver oficialmente que o único modo de assegurar-se da exclusão de ignorantes e escandalosos da ceia do Senhor é limitar a participação no sacramento às pessoas sujeitas à sua própria jurisdição e aos membros de denominações intimamente aliadas que defendem padrões de fé e de vida virtualmente idênticos. Esse é um padrão e um princípio bem seguro, né? É somente pela concordância mútua do que sejam ignorância e escândalo que é possível manter a disciplina eclesiástica e resguardar a pureza da igreja. Eu acho que aqui já ficou bem mais claro, né? Basta ser convertido para participar da ceia do Senhor? Como podemos responder ao argumento pela comunhão aberta de que a ceia do Senhor e todos os que são do Senhor deveriam ser convidados a participarem dela? Esse argumento tem como base a confusão inconsciente entre igreja visível e invisível. Segundo ensina a Bíblia, não são todos os membros da igreja invisível, todos os que nasceram de novo, que estão habilitados a participar dos privilégios da igreja visível, inclusive da ceia do Senhor, mas todos os que vivem dignamente como membros da igreja visível, com a profissão de fé apropriada e a fé correspondente. O apóstolo Paulo determinou que certo membro da igreja em Corinto, culpado de viver em escândalo, fosse excluído da comunhão, 1 Coríntios 5,13. E assim foi feito. Presume-se que o membro excluído, embora culpado de escândalo, fosse crente, como indica o fato de haver Paulo determinado posteriormente que ele fosse restaurado aos privilégios da igreja, 2 Coríntios 2, 5 e 8. Além do que, Paulo fala que teria que ser aplicada aquela disciplina para que pelo menos a alma dele fosse salva. A ceia, por ser ceia do Senhor, tem de ser imperiosamente administrada segundo as regras da casa do Senhor, a igreja visível, conforme o que a Bíblia estabelece. É claro que cada denominação deve prescrutar as Escrituras e descobrir por si mesma quais sejam as regras da casa do Senhor e, de acordo com elas, administrar a ceia do Senhor. É também desarrazoado esperar-se que a ceia do Senhor seja administrada na denominação A, conforme o modo que a denominação B entende as regras da casa do Senhor. Cada denominação é responsável diante do Senhor pelo modo como interpreta a Bíblia e como leva a sua interpretação à prática, inclusive a administração dos sacramentos. Sobre esse ponto, aqui não está colocando a interpretação como acima da Escritura, porque nós já vimos em vários estudos aqui que não é exatamente isso, né? Não é isso que nos ensina a palavra de Deus. Então, não é a interpretação quem define a verdade, mas aqui tem coisas que, pelo entendimento, não fere todo o princípio bíblico, não chega a ser uma heresia, mas que tem uma divergência aqui ou ali sobre a administração e, desde que não fira, cada igreja deve ter o seu, a sua forma corretamente aplicada, administrada e tudo mais. Tá ok? Então, aplicação. Fortaleça-se na fé em Cristo. Fortaleça-se na fé em Cristo, meu irmão. É maravilhoso para a nossa relação com Ele, com Deus, fortalecermos em Cristo Jesus, a nossa fé nele. É como o texto que lemos também, uma passagem bíblica do pai que procurou a cura de seu filho, vamos dizer assim, né? Ver seu filho liberto daquele espírito maligno. Quando Jesus disse que tudo era possível ao que crê, ele diz, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. E nós devemos nos fortalecer no Senhor com esse pedido humilde, com esse reconhecimento humilde. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, na minha fé, para a minha fé,
para que eu tenha uma fé fortalecida. Então, fortaleçamos-nos na fé em Cristo para experimentarmos, desfrutarmos das bênçãos desses sacramentos. Submeta-se à disciplina eclesiástica, não brinque com a ceia, que não é não brinque com a ceia. Não abandone ou não despreze o tratamento disciplinar eclesiástico. Tem muitas igrejas que não administram isso corretamente e ou exageram para a injustiça e forma errada da aplicação, ou outras exageram para negligência e já não se disciplina mais ninguém e a igreja vive no pecado. Você que é membro de uma igreja séria, que ainda que tenha seus pecados, não está nem num extremo nem no outro, e Deus tem usado, porque é sempre Deus quem tem usado seus líderes para te ensinar e corrigir, se você se submeter, você está se submetendo ao próprio Cristo. Se você não se submete, é ao próprio Cristo que você está negando. Não estou dizendo que a liderança é Cristo, é porque Cristo pastoreia. Nós já também estudamos essa pergunta. Como é que Cristo exerce a sua autoridade, o seu governo sobre a igreja? Ele exerce usando oficiais, usando o conselho, usando autoridades para o ensino da palavra e para todo o cuidado que a igreja precisa. Conheça profundamente o sentido bíblico dos sacramentos, revise, estude melhor, revise, volte os vídeos, leia o catecismo, decore os textos bíblicos, domine o conteúdo, não brinque de ser cristão. Por último, seja exemplo de zelo pela ceia do Senhor, pela Santa Ceia, para as crianças especialmente. Eu tenho observado, as crianças são tão inteligentes, elas pegam tudo, até as de colo, as que estão ali mamando, não se engane. A palavra de Deus diz, né, que pequeninos, até de criança de colo, Deus tira o perfeito louvor. Mas o ponto ali, o assunto, já estou desviando, né? Mas o assunto é, as crianças ficam observando e se você falta ceia, ela percebe. A criança percebe principalmente quando é uma liderança. A liderança faltou a ceia do Senhor. Se é uma criança que tem um professor da escola dominical, ela vê, olha, o professor faltou. Criança de família que não se importa, ela vê, olha, meu pai não se importou, é o dia do Senhor, mas não foi para a ceia. Era para ir para a igreja, não foi para a igreja. Fez outra coisa no lugar. As crianças vão percebendo. Se é um presbítero, ela vai perceber os pecados do presbítero. Se é o pastor, ela vai perceber. Então, nós precisamos ser exemplo do nosso zelo, com tudo, por tudo que é de Deus. Mas aqui, no caso em questão, pela ceia do Senhor. Até com as vestes, a gente diz se está respeitando ou não, se está considerando ou não. Não é que a santidade esteja necessariamente nas vestes. Então, quem vestir mais bonito é mais santo. Não é essa a ideia. Mas o corpo fala, já diz alguém, né? Já disse alguém. O corpo fala e você externa reverência, respeito, quando veste adequadamente. A questão da seriedade na oração, na ceia do Senhor, questão de confiança, de fé, de pureza, de atenção, de respeito, tudo isso precisa ser exemplificado, testemunhado. Que nós sejamos, então, assim. Pensamento de hoje. Em Cristo estamos mortos para o pecado e um novo tipo de vida agora opera em nós. Que coisa maravilhosa, olha. Em Cristo estamos mortos para o pecado e um novo tipo de vida agora opera em nós. Kevin DeYoung, no livro Brecha em Nossa Santidade. Meu irmão, você é uma nova criatura. Então, fortaleça-se na fé em Cristo Jesus. Esse foi o nosso estudo de hoje. Se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição, colaboração, comenta aqui no chat, ou então WhatsApp. Nós vamos ter o prazer de tratar e vai enriquecer o nosso estudo. Tenha um ótimo domingo, Deus os abençoe. Nós vamos orar encerrando.
Santo Deus, louvado seja o teu nome por mais um estudo da tua palavra. Pai, tenha compaixão daqueles que estão fracos na fé, daqueles que duvidam da sua salvação, daqueles que não têm experimentado, ó Pai, as bênçãos da graça do Senhor no teu Filho. Também pedimos por aqueles que têm sido negligentes, têm pecado, têm caído, têm se afastado do Senhor, da comunhão, aqueles que têm zombado também, pedimos que trate cada um para o louvor do teu nome, mas também para a salvação desses, ó Pai. Pedimos que o Senhor os quebrante e os transforme. Que o Senhor também abençoe a liderança do teu povo. Em especial pedimos aqui por nossa igreja, o conselho da nossa igreja, que tem uma responsabilidade tão grande em examinar pessoas que querem professar fé, em cuidar dessas pessoas depois que são recebidas, em tratados faltosos, com sabedoria, firmeza, mais amor, compaixão, que muitas vezes nesse mundo caído, com tantas inversões de valores e tantas confusões, o certo é transformado em errado, interpretado como errado e o errado como certo. A tua igreja também tem sofrido, as lideranças gemem. Ó Pai, então dá-nos paciência, prudência, sabedoria, compaixão, força, coragem, determinação, iniciativa, para que em tudo glorifiquemos o teu nome. Que nós cresçamos no zelo, na santidade, com a ceia do Senhor, por sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Que não duvidemos que nós somos novos homens e mulheres em Cristo Jesus. Que nós nascemos de novo, que nós já somos em Cristo santos e podemos crescer em santidade. Pai, abençoe-nos nesses entendimentos e na prática para o louvor do teu nome. Te agradecemos pelo domingo, por esse dia, que o restante do dia seja na tua presença e continuemos no estudo e na meditação da tua palavra. Abençoe a nossa semana também, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Ótimo domingo então para todos, tenham uma ótima semana, aqueles que eu não vejo mais hoje, e aos visitantes aí, um prazer tê-los sempre conosco. Você que ainda não viu os outros estudos, nós estamos na pergunta 173 do Catecismo, você pode voltar aí, nós temos desde a pergunta 1. Então, um estudo bastante intenso, horas e horas aí de estudo. Deus os abençoe.